Olá, comunidade montenegrina, sejam todas e todos muito bem-vindos ao programa Saúde Mental em Foco. Hoje, a nossa convidada especial é a Natália Tomazelli, ela é arquiteta aqui de Montenegro e a gente vai falar sobre arquitetura e saúde mental. Mas o que tem a ver arquitetura e saúde mental? E é isso que a gente vai refletir hoje. Natália, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito obrigado por ter aceitado. Então, vamos tentar entrelaçar esses saberes, os saberes da arquitetura com a saúde mental. E a primeira pergunta que eu pensei foi a seguinte, falando um pouco sobre conforto e bem-estar. Como o design de interiores pode influenciar no conforto e bem-estar emocional das pessoas? Bom, hoje em dia a gente tem um tema que é muito relevante na arquitetura, que é a neuroarquitetura, né? Que é aquela junção da neurociência com a arquitetura. Até quando eu me formei, assim, começou a ficar em alta esse tema, porque a gente começou também a tratar mais de assuntos de psicologia dos ambientes e tudo mais, né? E aí eu fiz um curso, assim, breve, que foi de neuroarquitetura, e a gente começou a olhar um pouco mais para esse lado de o efeito que os ambientes têm na gente, né? Então, olhando questões de iluminação, de texturas, como que a gente consegue trazer o conforto físico e também mental, né? E entrou muito nesse estudo de neuroarquitetura o lado subjetivo de cada pessoa, sabe? Então, o que é importante para ti, daqui a pouco um item te traz memória afetiva, então na tua casa, uma coleção, alguma coisa que a gente possa relacionar que vai trazer esse bem-estar mental e físico que faça. Perfeito, fantástico. Eu gostaria de fazer um convite para quem está nos assistindo, como psicólogo, uma reflexão, né? Quando vocês entram num lugar, num ambiente, seja ele fechado, um ambiente mais aberto, vocês já pararam para refletir como o ambiente interfere no estado emocional? Prestem atenção, a partir de hoje desliguem o piloto automático e prestem atenção como os fatores do ambiente interferem no seu estado emocional. Prestar atenção nos ruídos, na iluminação, né, no mobiliário, isso a gente vai explorar um pouquinho daqui em diante. Natália, quais os elementos arquitetônicos que tu considera essencial para criar um ambiente confortável em casa? Eu acho que o principal é a iluminação, que a iluminação na parte do residencial, assim, às vezes as pessoas não querem trabalhar, por exemplo, com uma luz amarela, que é uma luz que induz mais o relaxamento, né? Porque a luz amarela traz aquela ideia de que ela não ilumina tão bem, mas na verdade a luz amarela, o que manda na iluminação, na quantidade de luz, são os lumens da lâmpada, né? Então às vezes a gente confunde um pouquinho, a gente consegue fazer uma iluminação que fica bem visível, que consegue ver com coisas mais minuciosas, com mais quantidade de lumens, mas a iluminação amarela vai te induzir mais a relaxamento, então é uma coisa super interessante para trabalhar em casa, né? As texturas também, texturas de tecido, texturas de materiais naturais que remetem a gente a um ambiente natural, um ambiente da natureza, né? As cores também, como a casa é um espaço mais de relaxamento. Então tu não vai trabalhar com uma cor vibrante, que vai te deixar em alerta, que vai te mandar uma mensagem pro teu cérebro que tu tá numa atividade que tu precisa de atenção, né? Tu quer te induzir mais a um estado de relaxamento. Então, alguns detalhezinhos assim. E aquela questão subjetiva de novo, que daqui a pouco pra ti é importante ter um som de água pra tu relaxar, porque pra ti é uma coisa legal, mas pra mim daqui a pouco não é legal, pra mim é um isolamento acústico que é mais importante, um silêncio, né? Sim. Então tem essas coisinhas que no briefing que a gente faz com o cliente para iniciar um projeto, a gente pergunta todas essas coisas para ver o que encaixa para cada pessoa. Sim, porque aí entra a singularidade, né? As idiosincrasias de cada um, com certeza. Sobre a iluminação, tem problema numa casa ter algumas peças de luz amarela e outras de luz branca? Não tem um problema, mas geralmente no residencial a gente usa uma luz neutra, porque a luz branca, a luz fria, ela é uma luz mais para atividades hospitalares, assim, que tu precisa realmente enxergar muito bem e vai te deixar mais atento, né? Em casa a gente precisa enxergar as coisas bem, mas pode trabalhar com uma luz padrão, neutra, né? Que é uma luz 4000K, que a gente trabalha ali com os números, né? E o 3000K é aquela mais amarelinha. Não tem um problema tu trabalhar com a branca, mas por exemplo, num dormitório, tu colocar uma luz que é mais azulada, isso vai atrapalhar no teu sono. Tu fica mandando uma mensagem pro teu cérebro de que tu vai fazer alguma atividade, precisa estar alerta, precisa, né, prestar atenção. E não é o que tu quer pra dormir. Então... Perfeito, perfeito. E quando tu falaste no barulho de água, me ocorreu a pessoa ter uma fonte em casa. Sim. É assim que se consegue esses ruídos relaxantes? É usual isso, né? Claro, tem gente que não gosta, mas uma fonte, até questão do cheiro, sabe? Tem gente que gosta de trabalhar com alguma planta, que tem algum cheiro específico, ou um difusor, que vai botar um aroma que é relaxante para aquela pessoa. Então, é muito pessoal, assim, é legal a pessoa saber o que para ela é importante, o que para ela é relaxante, né? E daí a gente pode trabalhar com vários elementos. Porque quando tu entra num ambiente, a tua experiência ela é muito sensorial. Não é só a cor dessa parede. Posso estar trabalhando com uma parede bege, que teoricamente vai ser mais aconchegante, mas se eu jogar uma luz azul aqui, não vai funcionar. Então são vários fatores que unidos vão causar essa experiência que tem dentro do ambiente.
Perfeito. Então, olha que interessante, quando a gente está fazendo um projeto arquitetônico, conversando com uma profissional, a gente precisa ter autoconhecimento, a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber o que a gente gosta, como é o ambiente que a gente se sente bem. Eu acho também que é importante a gente se imaginar utilizando aquele ambiente. Nossa, super! E como que é a tua rotina também, né? Aquela questão de como que funciona o teu dia a dia. Tem gente que uma bancada no café da manhã, uma bancadinha pequena para tomar um café rápido, basta, e é super usual. Tem gente que não, que monta uma mesa todo dia de manhã, então tem muito da rotina, o que tu gosta, o que é importante para ti, qual que é o teu ritual de manhã, teu ritual à noite. Então essa questão do autoconhecimento que tu falou vai interferir nesse espaço que tu tem que ter uma identificação. A tua casa é o mais importante, né? Tu se sentir incluso naquele espaço. Com certeza. E é interessante que, na verdade, na maioria das vezes, nós estamos em espaços que nós não projetamos, que nós não escolhemos os detalhes. Sim. Então, muitas vezes, a gente precisa se moldar aquele espaço para se sentir um pouco melhor. E aí me ocorreu que, às vezes, a gente leva coisas de casa para o ambiente de trabalho para deixar mais aconchegante. Essa pode ser uma estratégia útil? Sim, com certeza, porque muitas vezes a gente replica um pouco da casa dos nossos pais ou de onde a gente foi criado, porque a gente tem uma memória afetiva com aquilo ali, né? Então, tu entrar num espaço que tu não planejou, mas tu trazer esses itens que vão te trazer lembranças legais, vai acabar gerando esse conforto, né? Perfeito. Falando um pouquinho mais aprofundando, a gente falou sobre a iluminação, a luz amarela, a luz branca. Qual é a importância da iluminação natural, né? A luz do sol, para a saúde mental e o bem-estar das pessoas no ambiente? Bom, a gente tem um reloginho interno, né, que é o ritmo circadiano, que você deve conhecer também bem, que é diretamente ligado com essa luz natural, né, a luz do sol, né? Então a gente recebe uma mensagem inconscientemente, de uma luz do dia que é para uma atividade, e uma luz que é mais entardecer, que é para tu relaxar, e desligando, né, e relaxando. Então, tu não ter contato com essa luz natural, tu desregula esse reloginho, né, digamos assim. Então, é super importante ter uma janela pra rua, tu fazer exercício físico ao ar livre, tu ter esse contato com o externo pra tu manter esse teu ritmo interno em ordem, né? Só que às vezes a gente não tem essa opção, né? Às vezes uma pessoa trabalha, por exemplo, numa cabine, num centro cirúrgico, então também tem muito isso, a gente olhar qual é a atividade do espaço, que tipo de iluminação que ela precisa, mas a gente também tem a iluminação circadiana que a gente simula. Então a gente pode fazer a iluminação artificial simulando diferentes momentos do dia para tu não desregular isso, porque isso também vai interferir no teu sono, né? Então a gente pode simular, por exemplo, eu gosto de fazer o residencial sempre com várias cenas. Então, trabalhar com uma luz geral, uma luz que é mais baixa, e essas luzes podem ser desligadas ou ligadas juntas, e tu consegue criar diferentes cenários, como uma atividade que liga tudo, uma luz geral, bem iluminada, para tu assistir TV, tu bota uma luz mais baixinha, no jantar, uma luz mais baixinha. Então, eu gosto de criar diferentes cenários no mesmo espaço para não ter sempre aquela cena padrão. Perfeito. E de alguma forma, o excesso de exposição à luz artificial pode fazer mal à saúde? Sim. Um exemplo é os eletrônicos, né? Celulares, a gente ficar muito exposto às telas, né? Essa luz que é azul. Então, até no telefone hoje em dia, alguns telefones têm filtro de luz azul, porque a gente mexe muito à noite, então acaba afetando essa questão do sono, né? Mas é prejudicial, né? A gente precisa ir se desligando e ter aquele momento de descanso, né? Senão acaba interrompendo esse... Sim. E a iluminação também pode provocar um cansaço visual. Sim, também. Faz sentido a gente ter aquele abajur com uma luz mais fraquinha no lado da cama para ajudar a acalmar? Sim, faz total sentido. E essa luz também mais amarela, né? É uma luz mais que te usa relaxamento. Uma luz baixinha, mas azul, ainda assim é uma luz cansativa, né? A gente fica com aquele cansaço visual. Sim. E a tela do telefone também, geralmente, né? A gente hoje em dia tem esse costume, né? Sim. Deita mexendo no celular, então é bom a gente ter um tempinho sem. E essa luz de cabeceira, que a gente gosta de trabalhar, ela é sempre amarelinha, então às vezes tu vai ter uma atividade antes de dormir, por exemplo, leitura, mas é aquela luz mais baixinha que já está te induzindo assim um horário de descanso. Perfeito. Falando um pouquinho sobre o sono, né, que a gente já estava ali falando sobre a leitura na cama, adentrando no aspecto do sono. Quais são as características do quarto, agora não só falando de iluminação, mas outras características do quarto que podem promover uma melhor qualidade do sono? Aí entra também pontos de ergonomia, então tanto do travesseiro, é muito importante, assim, uma altura que a gente fica com o pescoço muito para baixo, muito para cima, né? E a questão acústica é super importante, né? Pra gente não ter um sono que vai ser interrompido. Então também depende de onde esse quarto é, onde essa casa é, se tem algum lugar que faz um barulho noturno, pra gente poder estudar essa questão da acústica nas paredes, né? Então tanto um isolamento ou um material que seja mais grosso, né? Que tenha mais espessura, pra gente bloquear essa entrada de ondas sonoras. Uhum. E a
as cores, né? A gente não vai colocar uma cor vibrante, por exemplo, um vermelho, um laranja no espaço de relaxamento que vai te deixar mais alerta, né? Então são cores mais bege, eu gosto do cinza, que tem um pouquinho do toque do amarelo também, não aquele cinza frio, sabe? Os tons terrosos, assim, são tons mais aconchegantes. E as texturas de tecidos também, né? Que remetem a uma coisa mais macia, mais confortável. Perfeito. Então a cor do ambiente vai estimular diretamente o nosso estado. Talvez o nosso estado. A gente entende esses sinais, né? Eu gosto sempre de lembrar da sinaleira, né? Sinaleira, a gente vê o vermelho, a gente já entende que tem que parar, tem que ficar alerta, o amarelo já atenção, né? Então essas cores não são colocadas por nada, né? A gente realmente entende esses... Inconscientemente a gente entende isso, né? E sabe que também em hospitais as cores são muito bem pensadas, né? Eu tenho acompanhado uma pessoa que está em tratamento e as cores da sala de recuperação, até não só as cores, são cores claras que transmitem uma tranquilidade, mas também imagens, né? De um campo, às vezes um adesivo com um campo. Às vezes é um quadro, às vezes é uma janela, né? Que dá para uma árvore. Só de tu ter esse momento de recuperação é super importante, né? Tu ter esse visual, né? Tu não ficar isolado no ambiente. Então, até eu já reparei isso também em quartos de hospital, que tem uma janela para rua com uma árvore. Como aquilo ali dá uma sensação de mais tranquilidade, assim, né? Passa toda uma... Sim, e aí me parece que o ideal, assim, uma coisa muito linda, é a gente poder ter uma parede de vidro que dê para um jardim ou para um campo, né? É maravilhoso poder sentar numa sala que tu tem o conforto de um espaço fechado com uma vista ampla de um espaço de natureza. A gente fala isso é quebrar a barreira, né? Como se tu não tivesse essa limitação. Então, na verdade, tu tá isolado, mas a sensação que tu tem é que o ambiente externo tá dentro, o interno tá fora, tá tudo junto, né? Tu não tá preso. Isso faz total diferença, né? A gente gosta de se sentir incluso, né? Incluído. Então, se sentir isolado é meio depressivo, assim, né? É verdade. E a gente falando de ergonomia, a ergonomia é uma questão central dos teus projetos? Sim. Sim. Isso a gente leva em consideração também no mobiliário de casa, né? A altura das pessoas, né? A gente sempre trabalha, na arquitetura a gente aprende algumas alturas padrões, que a gente sempre pensa uma pessoa padrão de 1,70. Mas às vezes a pessoa tem 1,50, às vezes a pessoa tem, sabe, 1,80, 2 metros. Então é muito importante levar em consideração essa altura e trabalhar o mobiliário para aquela pessoa, sabe? Isso faz total diferença na funcionalidade do ambiente, né? E no ambiente de trabalho também, né? Com certeza. E a gente está falando muito de conforto físico, porque muito do nosso estado de humor e do nosso bem-estar, ele vem com aquilo que o nosso corpo está recebendo do mundo físico, com o conforto que a gente sente. É diferente tu passar horas numa sala sem ar-condicionado, sem climatização, melhor dizendo, numa cadeira mais retinha e dura e com muitos ruídos e uma iluminação artificial muito forte, em comparação a uma sala climatizada, uma cadeira mais estofada, né? A gente às vezes liga o piloto automático da vida e não se dá conta que essas pequenas coisas fazem toda a diferença para o nosso estado de ânimo, para o nosso estado mental, para o nosso humor e até para o tempo de qualidade que a gente vai conseguir ficar naquele ambiente e desfrutar daquilo que a gente se propôs a fazer. E às vezes nem essa questão de agora, então, para o ambiente ser confortável, tem que ter split em todos os lugares. Às vezes é uma questão de ventilação natural, sabe? Da gente pensar como tirar esse ar quente no final do dia, porque a tendência do ar quente é ele entrar durante o dia, por causa das ondas de calor e edificação, né? E à noite a sair, porque o espaço externo está mais frio. Só que às vezes a gente trabalha com materiais que não transpiram. Então até isso é uma coisa interessante de pensar, por exemplo, material ecológico, que é feito de barro, é uma parede que vai transpirar à noite, vai ter uma troca de calor com o ambiente externo, sabe? Isso já vai gerar também um conforto térmico. Com certeza. Conforto térmico este que em muitos ambientes de trabalho não há. E as pessoas baixam o seu desempenho por estarem mais estressadas, porque as pessoas, algumas mais, outras menos. É interessante perceber que cada pessoa tem suas peculiaridades. Algumas pessoas ficam muito mal no calor, outras ficam bem. Algumas pessoas ficam muito mal no frio, outras ficam bem. Mas a verdade é que tem muitos ambientes de trabalho que não estão climatizados e as pessoas estão estressadas, estão produzindo menos e estão com a saúde mental afetada. Então, tu já trouxeste algumas soluções para isso, né? A questão da climatização, a questão da ventilação. Que outros aspectos no ambiente de trabalho a gente pode mexer para que as pessoas se sintam aptas para trabalhar e que não interfira no seu estado emocional de forma negativa?
entra de novo a questão da ergonomia, né? Então, geralmente um home office, por exemplo, a pessoa está no computador, né? Tem aquela questão da tela estar alinhada com os olhos, então tu não forçar o pescoço para cima nem para baixo, porque isso gera uma tensão também, né, muscular. A questão do cotovelo também, que o ideal é estar apoiado na cadeira e alinhado com a mesa, porque aqui é onde tu faz um movimento repetitivo, e isso pode causar ainda outros problemas, tipo uma tendinite, né, coisas de movimento repetitivo. E as pernas também, o ideal é tu ter esse ângulo de 90 graus, geralmente a cadeira do computador ela é mais alta e fica com a perna um pouco mais para baixo. Então tem algumas bases elevatórias que a gente consegue usar para deixar esse ângulo de 90 graus, não forçar a lombar, não acabar forçando aqui a perna também. Então toda essa ergonomia faz diferença. E hoje em dia a gente tem falado muito nos ambientes de trabalho dos espaços de descompressão, né? Então a gente já está valorizando um pouco mais esse espaço de descanso no meio do expediente, que a gente tinha uma ideia de que o funcionário tem que ficar ali trabalhando e rendendo o dia inteiro, e hoje a gente já sabe que se a pessoa tiver pausas no espaço de qualidade para dar uma descansada, 15 minutinhos ela já volta com muito mais produtividade do que se ela estivesse tocando ali o dia inteiro, desconfortável e cansada. Então esse espaço de descompressão é uma coisa que está entrando nos projetos corporativos agora, sabe? O pessoal está valorizando um pouco mais isso, fazendo um lounge para os funcionários, um espaço com os puffs, alguma coisa para descansar, sabe? Ter essas pausas durante o dia. Perfeito. E olha que interessante, na visão da psicologia social. Então, o que a Natália está trazendo é que as empresas estão colocando espaços de convivência, né? Espaços para as pessoas relaxarem, descansarem. E isso estimula a convivência, a troca, a partilha, o diálogo. E isso é muito rico, porque nós somos seres sociais, não estamos aqui só para trabalhar. E entre um trabalho e outro é importante que a gente troque, que a gente se conheça mais, que a gente conheça o colega. E eu aprendi na psicologia, tem vários estudos que apontam que a nossa saúde física e mental depende muito da qualidade das nossas relações sociais. Não é a quantidade de amigos e colegas que nós temos, mas sim a qualidade da relação que nós estabelecemos com essas pessoas. Então, por mais espaços de mais profundidade, né, nessas relações. Sim. Às vezes são muito superficiais, mas não é só aquela coisa de cumprimentar, Exatamente. Não tem um tempo de qualidade com as pessoas que conseguem criar uma intimidade, né? Exatamente. Uma intimidade no sentido de olhar no olho e genuinamente querer saber como é que o colega está, o que fez o seu final de semana. Realmente interessar pela pessoa, se dá bem, realmente ter uma relação, né? Exatamente. Isso é tão importante na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo. É verdade. Ainda falando sobre o rendimento no trabalho. Então, falando um pouco sobre a organização do espaço. Tu tem alguma dica sobre como organizar o espaço de trabalho para manter a produtividade e evitar distrações? Bom, depende muito da atividade, né? O que é esse trabalho. Então, sempre a gente tem que entender qual material que essa pessoa utiliza e criar espaço para organizar esse espaço, né? Então, como que é essa rotina, o que ela usa no dia a dia, mas no ambiente bagunçado, sempre deixa a cabeça bagunçada, isso afeta na produtividade, né? Então, a gente tem que entender o uso para daí fazer um espaço adequado para aquele uso, né? Mas é trabalhar com mobiliários, essa questão da iluminação que não dê um esforço visual, né, com a tela, por exemplo. Então, fazer isso tudo pensado para a atividade de cada espaço. Então, é muito específico, assim, não tem uma coisa meio padrão, né? A gente tem que entender cada caso e aí planejar para aquele uso. Com certeza. Vamos repassar os aspectos que a gente está trabalhando aqui com a Natália, de como o design, a arquitetura, vai interferir no bem ou no mal-estar das pessoas. Então, nós falamos de como o design de interiores pode influenciar no conforto através de aspectos como a ergonomia, a iluminação, vai ajudar na questão da qualidade do sono, na questão da organização, e eu acho importante a gente focar um pouquinho nesse final de programa no ambiente de trabalho, porque está muito em alta o burnout. O burnout é uma síndrome que a pessoa se esgota no trabalho, muito por pressão de uma alta demanda, e eu acho que adiciona-se um ingrediente do ambiente de trabalho ser um ambiente que às vezes não oferece um conforto para aquele funcionário. Natália, então, tu poderia descrever um pouquinho mais sobre ambientes de trabalho, já falamos sobre ergonomia, sobre iluminação, sobre um espaço organizado. Teria mais alguma outra coisa para transformar o ambiente de trabalho num espaço mais saudável? Acho que essa questão dos colaboradores é importante, que tu falou, né? Então, de criar esse espaço de conversa, de interação, né, dos funcionários. E os espaços de descompressão eu acho super importante, voltando neles de novo, porque é um espaço que sai um pouco do foco do trabalho, sabe? Então, a gente está numa cultura que tu deve ouvir muito falar, que é bonito a gente trabalhar
trabalhar demais e chegar à exaustão e focar e não ter o descanso. Então eu acho que deveria ser um pouco mais valorizado esses espaços de descanso e de descontração no ambiente de trabalho, sabe? E que nem aquela pergunta que tu fez sobre o que a gente pode fazer para evitar distrações. Eu acho que a gente tem que ter distrações, então a gente não pode evitar, porque senão acaba sendo mais exaustivo e estressante. E quanto mais estressado a gente está, menos a gente rende e vai afetar nosso sono, e aí é uma bola de neve sem fim que só complica cada vez mais. Né? É verdade. E quando tu estás projetando, criando um projeto para os teus clientes, quais são os desafios que tu encontra no contato com estes clientes e nas demandas que tem a ver com a saúde mental, em como o ambiente vai afetar a saúde mental? Por exemplo, chega um cliente e diz assim, eu quero tudo luz branca nos consultórios, luz branca daquelas bem fortes. Tu chega a dizer assim, olha, não é o mais indicado. Sim, eu chego a dizer. Às vezes é difícil pela aquela questão da iluminação que eu comentei aí. As pessoas não acreditam que vão ter uma boa iluminação se não trabalharem com uma luz branca. Então eu explico essas coisas que a gente conversou, né, de quanto isso pode afetar principalmente no residencial, mas no escritório não tem necessidade de trabalhar com uma luz azul, jamais, sabe? Isso vai só te afetar durante o dia, vai te deixar totalmente estressado, teu cérebro nunca vai descansar. Tu pode trabalhar com uma luz neutra, que é uma luz um pouquinho amarela, mas ela ainda é mais branca, e vai estar totalmente atendendo tuas necessidades. Mas às vezes as pessoas não aceitam, às vezes tu especifica, elas vão lá e acabam comprando uma luz por conta, assim, porque elas consideram mais forte, né? Mas eu acredito que no uso ela vai percebendo, assim, essa diferença. Perfeito. E na hierarquia, pelo que tu percebe da tua experiência, assim, na hierarquia de importância dos teus clientes, o conforto, a iluminação, tudo aquilo que vai produzir um bem-estar emocional está no topo da hierarquia ou as pessoas vão pelo mais barato, pelo mais prático, pelo que está mais perto? Às vezes o que está mais na moda, o que está aparecendo por aí, então é meio difícil às vezes as pessoas terem esse autoconhecimento também do que elas gostam, elas acabam indo por alguma imagem que elas viram de uma revista, de algum lugar que postou, alguma coisa que encantou, só que às vezes uma arquitetura que ela é muito majestosa e imponente não é uma coisa acolhedora, então no teu dia a dia tem aquela questão da escala humana também, né? Um pé direito super grande, não é um espaço acolhedor, não é um espaço que para o ambiente de trabalho, para o dia a dia, para uma sala de estar, às vezes também não é o ideal, é um espaço para tu confraternizar, um espaço de, não de permanência, então a gente tem que pensar essa questão da escala humana também quando a gente está fazendo um ambiente, sabe? Fantástico. Eu lembro de ter situações que eu adentrei o ambiente e ele era até um ambiente residencial. E o pé direito era muito alto, era tudo muito branco, tinha umas colunas, eu me sentia assim, mas isso é uma casa ou é um shopping center? Né? E aí então, e aí também a gente pode entrar, nós já estamos no adiantado da hora, mas existem também estratégias que os shopping centers utilizam para que as pessoas estejam mais lá dentro e consumam mais, é verdade? Sim, com certeza. Eu acho que isso tem a ver sim com saúde mental, porque o tempo que a gente fica dentro de um lugar fechado fala muito sobre os nossos hábitos, sobre o nosso viver. Então, e as pessoas gostam de saber disso, dessas estratégias do marketing. Sim. Tu poderia falar algumas delas para nós? O shopping center é um ótimo exemplo, né? Tem muito arquiteto que odeia shopping, né? Porque é um lugar totalmente pensado para te induzir a consumir. Então, tu não tem uma vista para um ambiente externo, tu não tem nenhuma distração. É loja, uma iluminação que te deixa atento, então é expositor, é uma coisa totalmente para te induzir a comprar. Então, falando de saúde mental, é péssimo. Péssimo. E aí vamos fazer o outro oposto, um caminho em meio à natureza. Como é revigorante, né? Nossa, demais. E aí entra aquela questão que a gente comentou do hospital, né? Como ter uma vista para um ambiente externo, um momento de recuperação que tu não está podendo, né? Experimentar o ambiente externo, como isso faz diferença? Sim. Remete muito a essa questão de tu andar no meio da natureza, né? E aí entra a questão de som, de cheiro, de visual, né? O verde, a vegetação, as texturas naturais. A gente tanto quer replicar em casa. Por que isso é tão aconchegante, né? Instintivamente pra gente, o ambiente natural é o mais adequado, né? Então, uma textura de pedra, como é gostoso a gente sentar num lugar, né? Com uma luz amarela, uma textura de pedra. Isso tudo é porque a gente naturalmente vivenciou já muitos espaços e é revigorante pra gente. Muito. As pessoas no geral, as pessoas não se dão conta de como a textura das coisas também interfere no nosso viver. Tem texturas que são mais relaxantes de tocar, tem texturas que são ásperas e tu tem uma intenção de tirar, tu tem uma reação de tirar o braço, né? Então, quando a gente senta numa poltrona, a gente se sente abraçado por ela, a gente já quer levantar e ir embora.
E eu lembro que tem restaurantes que eu tenho a impressão, restaurante, ou boteco, ou bar, que eles botam umas cadeirinhas bem duras que não é pra gente demorar muito. É tipo, come, vai embora e já tem que sentar outro. Praças também, tem aqueles bancos de concreto que eles são todos ondulados, que é pra evitar que as pessoas deitam e permaneçam ali. Então eles são só pra tu sentar um pouquinho e sair. Então às vezes o mobiliário ele também te diz o tempo que tu deve permanecer ali, sabe? Ele dá esse recado sem deixar uma placa ali explícita, né? Então, muita coisa, assim, essa questão dos sentidos, a gente pode entrar nisso e falar por muito tempo, né? Mas essa questão que tu falou de como a gente tem a repulsa de botar em alguma coisa que espeta, ou às vezes a gente nem tocou ainda, mas parece que a gente já tá sentindo só por olhar, né? A gente tem muito essa questão da memória também, ligando os sentidos, né? O sabor das coisas também, às vezes tu vê uma comida e tu já sente o gosto, parece, né? Isso. Um cheiro que te remete a um gosto, então, é muito legal tu brincar com isso dentro dos espaços, né? Fantástico. E, com intenção, dependendo qual uso, a gente pode fazer muita coisa legal, assim, e instigar, assim, a gente a experimentar essas coisas. Muito bom. Nós estamos chegando no fim do programa e eu acho que ainda cabe uma última pergunta, que a gente não aprofundou muito, que é a questão dos aromas no ambiente, os odores, os cheiros. Os aromas interferem no nosso estado? Faz diferença um tipo de aroma, algum acalma, te deixa mais alerta? Sim, sim. Tem um que a gente usa muito nessa questão de relaxamento e remete a um pouco a spa também, é o eucalipto, né? Tem gente que gosta de deixar penduradinho até no chuveiro, na hora do banho, ter um espaço para colocar o eucalipto, porque é um aroma que é relaxante, né? Mas entra muito aquela questão subjetiva que a gente falou, né? Um pouco pra ti, tem um cheiro específico por algum motivo, que pra ti é muito gostoso, e pra mim daqui a pouco sabe, não é legal. Então, vai muito de pessoa para pessoa, né? Aquela questão do autoconhecimento, de tu saber o que pra ti realmente vai fazer esse efeito. Né? Perfeito. Natália, muito obrigado por ter vindo ao programa. Obrigada pelo convite. Eu espero que seja a primeira de muitas. Comunidade Montenegrina, esse foi o programa Saúde Mental em Foco. Eu sou o psicólogo Guilherme Mânica e a gente tem um compromisso na semana que vem novamente. Até a próxima e muito obrigado.